Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre as metástases no sistema nervoso, tanto no cérebro quanto na coluna. Esse tipo de tumor é um tumor que se origina a partir de câncer em outro órgão, ou seja, a lesão ela não se origina no cérebro ou na coluna, ela se origina no pulmão ou na mama, por exemplo, e acabam mandando lesões para o cérebro ou para a coluna. Teoricamente, qualquer câncer pode mandar lesão para o cérebro. Os mais comuns é pulmão, mama, melanoma, trato gastrointestinal. Se estima que nos Estados Unidos aproximadamente 200 mil pacientes por ano vão ter um diagnóstico de metástase cerebral. No Brasil, a gente não tem bem esse dado, mas é um pouco menor do que isso, provavelmente, mas um número bastante alto. Aproximadamente 10% dos pacientes com câncer vão ter diagnóstico de uma metástase cerebral sintomática ao longo do seu tratamento, né, do câncer. Então, é um número bastante considerável. É um tumor muito mais comum em adultos do que crianças e adolescentes e ele atinge homens e mulheres de uma maneira mais ou menos igual. Os sintomas da metástase cerebral, eles variam conforme a localização da lesão. Quando a lesão é cerebral, por exemplo, os sintomas mais comuns são dor de cabeça, náusea, vômito, alterações para falar, alterações para caminhar, a perda de força no braço, na perna, alteração de equilíbrio e crises convulsivas. Se esse tumor, essa metástase está localizado na medula, os mais comuns são dor, né, e alterações de coordenação, equilíbrio e força, principalmente. Quando o paciente tem uma metástase na coluna, a gente diz que ele tem uma doença ortopédica, podendo ter fratura de coluna e alguma instabilidade da coluna. Existe uma doença oncológica, que é o fato do câncer estar se espalhando para os ossos na coluna ou pela própria medula, e uma doença neurológica, em que o paciente pode ter uma compressão da medula e ter algum déficit de movimento, perda de controle do esfíncter urinário, por exemplo, ou algum déficit radicular. O tratamento das metástases cerebrais, ele varia em base de vários fatores. Por exemplo, o paciente nas lesões cerebrais, pacientes que não têm diagnóstico de origem do câncer, tem uma lesão grande, com mais de 3 centímetros, estão com algum sintoma neurológico devido à própria lesão, estão em bom estado geral, esses pacientes eles se beneficiam de começar o tratamento com cirurgia. Depois complementa com radioterapia. Hoje se aceita que até 2, 3 metástases podem ser operadas ao mesmo tempo e se elas estiverem com um acesso cirúrgico relativamente fácil, esses pacientes eles se beneficiam de cirurgia mesmo com mais de uma lesão. Pacientes que têm múltiplas lesões, lesões pequenas, pacientes que já têm uma doença avançada sistemicamente, com falha de tratamento ou os tratamentos estão se esgotando, já se conhece o primário, o câncer de origem, esses pacientes eles têm uma tendência a começar o tratamento com radioterapia. Eventualmente o paciente pode estar bem clinicamente, neurologicamente, ter uma lesão pequena, esses pacientes também podem começar o tratamento com radioterapia e não com cirurgia. As lesões na coluna e na medula, o principal, a gente tem que avaliar se o paciente tem um déficit neurológico por compressão da medula, se existe uma fratura de coluna gerando instabilidade na coluna e como que ele está sistemicamente, como é que está o controle da doença. Se o paciente tem um bom controle, uma boa perspectiva de tratamento, existe alguma fratura que possa gerar dor ou instabilidade ou tem uma compressão de medula, esses pacientes vão se beneficiar de cirurgia. Algum tempo atrás, as quimioterapias não funcionavam tão bem no cérebro. Hoje em dia, com os imunoterápicos, terapias-alvos e alguns quimioterápicos, a ação desses remédios no cérebro, a resposta ao tratamento das metástases cerebrais a esses remédios, ela melhorou bastante. Apesar disso tudo, a cirurgia tem um papel bastante importante ainda, bastante fundamental. Se possível, os pacientes devem fazer o seu tratamento em centros de referência oncológica, em que tenham um acesso adequado e fácil e rápido
ao oncologista, ao radioterapeuta, ao clínico, à reabilitação, ao cirurgião oncológico. Esses pacientes, eles não têm só doença no cérebro ou na coluna, eles têm uma doença sistêmica, eles têm doença em outros órgãos e eles têm que ter, tem que existir uma certa facilidade de avaliação de todas as outras especialidades que possam ser necessárias. É sempre um tratamento multidisciplinar. Se você tem alguma dúvida sobre metástase cerebral, deixe nos comentários abaixo do vídeo. Vamos responder todos assim que possível. Abraço.